E aí, pessoal, tudo bem? A gente está criando uma série de vídeos aqui para falar sobre planejamento. Bom, talvez você esteja pensando, né? Mas planejamento é super simples, né? Basicamente, eu listar as atividades que eu tenho para fazer no meu projeto, na minha área, no meu time, colocar os responsáveis, os prazos, e é isso. Mas, na verdade, existem algumas etapas antes da criação desse cronograma, né? E também a gente vai dar algumas dicas do que você deve fazer, você pode fazer após a criação desse cronograma. Então, vamos lá? Bom, então ao longo desses vídeos a gente vai abordar 6 etapas. Então, a visão de impacto, o diagnóstico, a definição de metas, definição de escopo, planejamento de recursos e o cronograma especificamente. Nesse vídeo, a gente vai falar desde a visão de impacto até a definição de escopo, beleza? Bom, antes de eu começar, eu vou falar primeiro sobre um conceito super importante que tem a ver com o gerenciamento de projetos, que é o triângulo de gestão. Bom, basicamente esse triângulo são 3 aspectos que você deve prestar bastante atenção na hora de executar um projeto e eles são interdependentes, ou seja, quando você altera um, os outros também são alterados. Não é isso, não. Não dá certo. Então vamos lá para quais são esses 3 pontos. O primeiro é o escopo, que é basicamente as atividades, os produtos que você tem que realizar para desenvolver esse projeto. O recurso, que é basicamente o que você vai precisar de materiais, de pessoas, para conseguir executar essas atividades. E o tempo, que é justamente o tempo que eu preciso para concluir esse projeto e atingir os resultados que eu espero nele. E aqui vai um exemplo para vocês entenderem a relação entre esses 3 aspectos. Então vamos supor que eu tenho um projeto e basicamente eu quero desenvolver novas atividades, ter novas frentes nele, então eu vou aumentar o meu escopo, mas aí para isso eu preciso rever os meus recursos, né? Então, quantas pessoas estão alocadas para esse projeto, quais materiais eu vou precisar para realizar essas novas atividades. Mas caso o meu tempo ele seja pré-determinado, então eu tenho um prazo já pré-estipulado para esse projeto, então eu vou ter que entender como que eu vou rearranjar, né, esses meus recursos, por exemplo, trazendo mais pessoas para que eu possa atingir os meus resultados no tempo estabelecido desde o início. E assim, o grande desafio de um gerente de projetos, né, é justamente equilibrar esses 3 aspectos ao longo do desenvolvimento dele. E eu queria trazer só mais um ponto a respeito da questão do tempo. Então, existem projetos que às vezes o time acaba estendendo o tempo de execução dele ou simplesmente não tem um prazo já determinado para quando ele deve ser concluído. E aí o importante é que estabelecer isso ajuda o time a ter clareza até quando que ele quer desenvolver essas atividades e até para se programar para que você possa desenvolver isso no tempo estipulado. E é claro, se você não delimita esse tempo, fica difícil de você gerenciar os outros 2 aspectos. Lembrando que quando eu falo de finalização de projeto, eu quero dizer que o time ele tem que estabelecer um prazo para quando esse projeto ele vai se desprender do time Enactus, ele vai se tornar independente, a comunidade vai tocar, vai se tornar um negócio e os outros tipos de fins que a gente chama, né, para um projeto Enactus. Bom, agora vamos para as etapas da elaboração de um planejamento. Olha só, aqui eu vou falar basicamente pensando em um projeto, mas lembrem-se que tudo que eu falar aqui, ele também se aplica a desenvolvimento de uma área dentro do time ou do projeto como um todo, beleza? Bom, então o primeiro passo é ter a visão de impacto. Então, entender aonde que vocês querem chegar com esse projeto, né? Então, eu vou deixar aqui algumas reflexões para vocês a respeito desse ponto. Então, qual é a missão do projeto? Por que esse projeto existe? Que problema específico vocês estão resolvendo com ele? Qual que é a sua proposta de valor, né? Como que você gera valor para os principais stakeholders? Qual que é o impacto esperado pelo projeto? E qual que é a visão de longo prazo? Então, quais as mudanças que vocês querem enxergar nesse público-alvo, nessa comunidade que é beneficiada por esse projeto? Bom, e aí o segundo passo é desenvolver um diagnóstico, partindo do estado atual do projeto. E aí também vou trazer algumas perguntas aqui que vão ajudar nessa reflexão de vocês. Então, qual que é a situação atual dele? Então, você pode pensar em relação aos recursos, por exemplo, o humano, o estrutural, o financeiro. E a partir da visão, né, de impacto que vocês têm, né, o que vocês já alcançaram? Né? O que vocês têm de tangível, de resultados até o momento? Quais as dificuldades e desafios que o time vem enfrentando no projeto e qual que é a prioridade de
solucionar cada um deles? Tem alguém que pode ajudar vocês nesse processo? Como que está a relação com os stakeholders e qual que é a relação de cada um deles com o projeto? Tem algum ponto de melhoria nessa relação? E também pare para refletir. Tem atividades que vocês estão desenvolvendo que não vão de encontro com a visão de impacto? Será que faz sentido realmente você investir mais tempo e esforço nessas atividades? E olha, para você complementar essa análise, uma sugestão é você utilizar a ferramenta Matriz SWOT para entender quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. Mas lembrando que uma ferramenta é um meio e não um fim. Ou seja, após preencher uma matriz SWOT, por exemplo, entenda como que você vai utilizar ela como base para tomada de decisão ou criar novas atividades e um plano para o seu projeto. O terceiro passo é a definição de metas. E uma abordagem que vocês podem utilizar para essa definição são as metas SMART, que a gente já tem um vídeo aqui no Enactus Training Center sobre ele, e eu recomendo muito que você vá lá e assista para entender mais sobre essa ferramenta. E agora a gente chegou no quarto passo. Que é a definição do escopo. A gente vai recomendar aqui duas ferramentas para essa definição do escopo. O EAP, que é a estrutura analítica de projeto, e o diagrama de rede. Bom, o EAP é uma forma visual de você descrever o escopo do seu projeto, então incluindo tanto atividades diretas como indiretas. E depois você pode usar o diagrama de rede, que é uma ferramenta muito legal para que você entenda a sequência das atividades e também a dependência entre elas. Em alguns casos, essas atividades elas podem ser uma dependente da outra, mas também pode ter atividades que podem correr em paralelo. E eu vou deixar aqui na descrição a referência do Project The Pro. Eu vou deixar aqui na descrição o guia do Project The Pro feito pela PM4NGOs, para que você possa entender um pouco mais sobre essas ferramentas e ver alguns exemplos de utilização delas. Bom, eu sei que você já quer colocar essas atividades num cronograma, definir prazos, responsáveis, mas vamos agora partir para o mão na massa, que vai ser bem importante você refletir sobre esses pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo. Bom, independente da fase do seu projeto, ou se você está fazendo um planejamento para as áreas internas do time ou para o time como um todo, reflita sobre a visão de impacto, aquelas reflexões que eu trouxe no começo do vídeo, discutindo não só com o seu time, mas com os principais stakeholders, então com os professores, com os BABs, mentores, e entender o que de fato vocês querem fazer, onde que vocês querem chegar. Faça a mesma coisa com esse diagnóstico. E tanto para a visão de impacto como diagnóstico, eu recomendo que vocês coloquem isso no papel, que vocês não só discutam sobre isso, mas que vocês tenham isso documentado até para análises futuras. Outro ponto, vai lá também, se você ainda não assistiu, assista ao vídeo sobre metas SMART, que acredito que vai ajudar vocês na elaboração dessas metas. E por último, faça aí o EAP e o diagrama de rede, envolvendo esses stakeholders, para que você possa entender de uma forma melhor quais são as atividades que realmente fazem sentido e qual que é a sequência delas para que você possa partir daqui a pouco para o cronograma. É isso, pessoal. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre planejamento de recursos e depois a gente entra no assunto sobre definição de um cronograma, fechou? Valeu, galera! E aí o grande desafio, de um gestor de projetos é conseguir livrar, não. Eu recomendo. E bom, uma abordagem que vocês podem utilizar para a definição delas é as metas SMART. A relação das atividades, como que elas